Bom, gente, agora eu vou explicar pra vocês o funcionamento do CRISPR. Na verdade, ele é até simples de entender, então vamos lá. Bom, uma enzima chamada Cas9, ela vai agir como se fosse uma tesoura molecular. Então, ela vai ser usada para cortar e modificar seções de DNA que tenham algum tipo, que são associadas a algum tipo de doença ou tenham qualquer tipo de defeito que precisa ser reparado. Para essa enzima ela achar o lugar certo onde ela tem que agir, né? Uma outra molécula, o RNA guia, ele direciona essas tesouras, né, para o lugar certo onde aconteceu a mudança de DNA. Então, uma vez que é feito o corte, os mecanismos necessários eles já são colocados em andamento para reparar o fragmento. Então, gente, vamos entender melhor. Tem um gene que ele é responsável por uma característica específica, como por exemplo um gene defeituoso que é responsável por alguma doença. Daí, uma molécula de RNA, ela vai ser construída a partir da transcrição dessa sequência genética. Ou seja, gente, o fragmento de DNA, ele vai originar um RNA mensageiro, onde várias moléculas RNA, né, que é o transativador RNA, elas vão se ligar. E essa ligação, ela ajuda na clivagem do RNA mensageiro, no fragmento de cRNA, que é o RNA CRISPR. E esse complexo de tracRNA e cRNA, ele se associa à endonuclease Cas9, que é responsável por promover a clivagem de um DNA invasor. Então, voltando, né, essa sequência, ela vai ser como um guia para que seja realizada essa edição genética. Depois, a tracRNA e a enzima de restrição Cas9, elas vão ser introduzidas nas células que desejam ser alteradas, né, desejam ser modificadas. Daí, essa sequência guia de RNA, com essa sequência guia de RNA, né, a tracRNA, ela se localiza e ela vai ser ligada a essa sequência de DNA-alvo. Depois, gente, a enzima Cas9, ela vai atuar, né, como uma tesoura molecular, como eu já disse. Então, ela vai cortar as duas fitas de DNA no local desejado dentro do genoma. E depois pode ser realizado, né, a deleção desse gene defeituoso ou também a introdução de um gene saudável que pode, né, introduzir uma nova característica em um organismo. Oi, gente, eu vou dar um exemplo de um caso que a gente pode citar o He Jiankui, que é um cientista chinês, que ele ganhou mais notoriedade em 2018 por ter afirmado ter realizado o primeiro experimento de uma edição genética em embriões humanos. E ele alegou ter usado a técnica do CRISPR-Cas9 para modificar o DNA dos embriões, com o objetivo de tornar eles mais resistentes ao vírus do HIV. E o controverso experimento, liderado por ele, envolveu uma seleção de casais em que os homens eram portadores do vírus do HIV, enquanto as esposas estavam grávidas de gêmeos. E então, empregando essa ferramenta revolucionária do CRISPR, eles manipularam o DNA dos embriões, conferindo-lhes uma resistência ao vírus. E com o experimento realizado nasceram duas meninas, conhecidas como Lulu e Nana. No entanto, essa ação do He foi amplamente condenada pela comunidade científica internacional e houveram várias discussões e debates éticos sobre a regulamentação da edição genética em seres humanos. E muitos argumentaram que o experimento foi prematuro e que não foram tomadas as medidas adequadas para garantir a segurança e a ética do procedimento. Então, como resultado, ele cometeu consequências ilegais na China. Então, ele foi condenado a 3 anos de prisão por práticas médicas ilegais e também foi proibido de continuar com esse tipo de projeto no país, esse tipo de pesquisa no país. E o caso destaca a complexidade e os desafios éticos associados à edição genética em seres humanos e continua a ser um objeto de uma pauta de debates e investigações na comunidade científica, e principalmente no quesito e âmbito regulatório. Os animais transgênicos são aqueles que possuem seu patrimônio genético modificado, e isso ocorre através de uma introdução de um gene de interesse em um núcleo de um óvulo já fecundado.
O primeiro experimento realizado com sucesso foi em 1982, com o DNA de um rato que foi inserido em um camundongo. E o resultado foi positivo e foi verificado através do aumento do tamanho corporal do camundongo. Já existem linhagens de animais transgênicos que são produzidos para serem utilizados em pesquisas laboratoriais, e os mesmos eles desenvolvem doenças humanas, como obesidade, diabetes, tumores, distúrbios neurológicos, entre outros. Os animais transgênicos, eles também podem ser utilizados para a produção de proteínas, e o objetivo é produzir no leite desses animais proteínas que sejam para tratamento de saúde. E a ovelha Polly, ela teve introduzido esse gene que foi usado para tratamento de fibrose cística. E o nome da doença é conhecida também como mucoviscidose, que também é uma doença que ocorre pela falta de enzimas produzidas pelo pâncreas. A indução de mutações no desenvolvimento de cultivares é bastante comum, mas muita calma. Uma planta induzida por agentes físicos como raio-x ou raio-gamas não a torna radioativa. As mutações em plantas são mais comuns do que posso imaginar. Tanto as induzidas ou as naturais são bastante importantes para o avanço da agricultura, porque ela traz a variabilidade genética. Na agricultura, estima-se que o melhoramento das plantas tenha surgido há cerca de 9.000 anos. Como eu já dito anteriormente, pequenas mudanças podem ser toleradas pela célula, porém, com esse acúmulo, algumas características podem ser mudadas, como a cor da flor, o tamanho do fruto e até deixar o fruto sem semente, entre outros. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, seu amplo uso inclui mais de 3.000 variedades mutantes, 228 espécies de plantas diferentes em mais de 73 países em todo o mundo. Exemplo de mutações em plantas cultivadas são melancia sem sementes, tomates resistentes a doenças, peras resistentes a doenças, algodão resistente ao calor e desenvolvimento precoce.